o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar do instrumental endodôntico. Então, hoje, claro que eu vou falar umas coisas básicas, vou falar algumas coisas que são importantes vocês saberem na hora de comprar um instrumental, que é extremamente importante, o que vocês vão procurar, o que vocês vão questionar o dono das dentais sobre tudo isso. Claro que se for comprar online, você vai ter que olhar de outros modos com relação a isso. Bom, basicamente, a aula hoje é para você fazer o conhecimento, todo o arsenal endodôntico que você tem e todo o arsenal de material que vocês vão utilizar. Então, para você ter um bom desempenho em qualquer coisa, você tem que conhecer o arsenal, você tem que saber com o que você vai trabalhar. Então, esse tipo de aula hoje é uma aula que, às vezes, uma pessoa que foi auxiliar, uma pessoa que faz algum estágio, vai ter mais facilidade de pegar. Mas é uma aula extremamente difícil de pegar de primeira, porque é uma coisa que vocês vão ter que se habituar com o tempo. A ideia é que semana que vem a gente faça um exercício que vai ser postado no Moodle para vocês treinarem identificação de limas. Para vocês, exatamente, é um treinamento para vocês começarem a se acostumar com cores, numerações, cálculos de diâmetro, coisas que vocês precisam saber para fazer uma instrumentação mais na frente, no preparo químico cirúrgico, e vocês precisam conhecer as limas, saber que diâmetro que tem, bater o olho numa lima e saber que série que ela é, que diâmetro que ela tem, para que ela serve, qual que é a cinemática dela, de uso dela. Então, tudo isso a gente vai esclarecer algumas coisas hoje, outras coisas a gente vai esclarecer na aula de instrumentação mesmo, propriamente dita. Bom, basicamente, todas essas etapas da endodontia são importantes. Então, a gente fala que, às vezes, a endodontia começa com acesso. Não, a endodontia começa com diagnóstico, a endodontia começa com o estudo dos instrumentos. A endodontia é tudo isso que vocês precisam estudar e saber, prepararem para o que vocês vão trabalhar. Porque, diferentemente, às vezes, de cirurgia, a pessoa vai entrar numa cirurgia e se planeja numa cirurgia. Eu sempre questionei muito isso na endodontia. Eu não gosto do paciente chegar lá no consultório e falar, doutor, eu vim tratar já de vez, posso sentar e fazer o procedimento? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de procedimento, porque eu gosto de planejar o que eu vou fazer. Tá? Tanto as coisas que podem dar certo, quanto as coisas que podem dar errado. Então, eu tenho que me planejar, até saber se eu preciso comprar algum material extra, se eu preciso providenciar alguma outra coisa, pedir para o meu assistente procurar algum tipo de material, equipamento, etc., para minhas coisas, que eu tenho um arsenal muito grande de coisas, e são coisas que, às vezes, você não utiliza todo dia. Então, o tratamento endodôntico ele consiste tanto na parte de instrumentação, que é você alargar, às vezes, os condutos, que a gente vai falar na próxima aula sobre anatomia, sobre de cada dente, que vai facilitar na parte de acesso para vocês, quanto na instrumentação, quanto na limpeza química. Essa limpeza química, esse produto que a gente vai utilizar dentro desse conduto, além dele limpar, eliminar as bactérias, ele vai lubrificar esse conduto, facilitando a instrumentação e desobstruindo também o conduto de qualquer dentina, qualquer material que tiver debris, bactéria, resto de polpa que tiver dentro desse conduto. E se você fizer um correto emprego desses instrumentos, dessa irrigação, aspiração, etc., você vai ter uma melhor qualidade, porque você vai eliminar melhor as bactérias, você vai deixar o conduto melhor preparado, porque o conduto ele tem que estar um pouco mais cônico, na parte mais cervical ele tem que estar um pouquinho mais amplo do que na parte apical, para você, inclusive, ter melhor acesso a essa parte apical, para você adquirir e conseguir essa parte do sucesso endodôntico. O sucesso não é só a parte financeira, o sucesso é eliminação da dor do paciente, o sucesso é manutenção do elemento na boca, o sucesso é eliminação da infecção, o sucesso é regressão da lesão, etc. São várias possibilidades de sucesso. Então, para isso, é extremamente importante você conhecer o arsenal. Quem já foi militar, eu já fui militar, todo dia que eu prestava serviço como oficial de serviço, eu ia no arsenal do Ministério da Marinha contar todas as armas, todas as munições que tinham lá, para conhecer o arsenal, o que eu tinha, se caso tivesse, por exemplo, supostamente uma invasão, etc., no prédio, eu tinha que saber tudo isso. A mesma coisa você vai ter que saber com seus materiais, você vai ter que olhar na sua gaveta, antes de um procedimento, que você planejou esse procedimento, eu imagino que vocês façam, vocês adquirem esse hábito de planejar o procedimento, vocês vão ver se vocês têm tal lima disponível, um conduto de tantos milímetros, tem que ter uma lima de tantos milímetros disponível, de primeira e segunda série, eu tenho que ter tudo isso disponível para poder
facilitar o processo. Acontece muito na clínica da graduação. O aluno começa a fazer o procedimento, não se planeja, não está com o arsenal disponível de material. Quando você senta lá na cadeira, você pede, me vê uma pinça. Professor, não tenho pinça. Como é que você não tem pinça? Cadê o seu espelho? Professor, já aconteceu isso comigo várias vezes, do aluno pegar o espelho na mão, assim, ó. Ué, cadê o cabo do espelho? É só o espelho mesmo? Ah, professor, estava escrito na lista espelho, eu não comprei o cabo do espelho. Tipo, parece brincadeira, parece piada, mas é o tipo de coisa que a gente ouve na clínica da faculdade, tá? Então, inclusive, já adiantando para vocês, quando está escrito lá, espelho, tem que comprar o cabo do espelho, né, gente? O cabo do espelho é R$1, R$2, é baratinho, mas tem que comprar o cabo do espelho, não é só o espelho que tem que comprar. Faz parte do processo, mas eles vendem separadamente. Então, você precisa conhecer todo esse arsenal para poder saber lidar com tudo que você vai passar. Esse arsenal é o arsenal básico, é o instrumental clínico básico que você vai ter que ter para todas as disciplinas. Todas as disciplinas pedem esse mesmo instrumental básico. Eu tenho kits básicos no consultório, que são esses, mais alguns que eu gosto, que são os kits que eu faço exame clínico. Então, são os kits que o paciente senta na cadeira, às vezes, para fazer diagnóstico, alguma coisa do tipo, eu preciso ter esse kit aí, que é uma espátula para você fazer a manipulação, uma cureta para você curetar alguma coisa, saber remover alguma coisa, se é uma colher de dentina, ou cureta de dentina, ou escavador de dentina, tem uma série de nomes diferentes. Vou falar sobre pinça já, como é que vocês devem comprar a pinça e etc. O espelho clínico, talvez o espelho clínico seja uma coisa que na endodontia a gente precisa de que seja de uma qualidade melhor que as outras disciplinas, precisa às vezes enxergar por meio indireto. Uma coisa é você olhar diretamente e ver dentro do dente. Outra coisa é você enxergar indiretamente o que é refletido no espelho. Então, esse espelho tem que ser de boa qualidade, não pode estar muito riscado, etc., senão você não consegue enxergar. E uma sonda exploradora muito básica, que é essa aí, que eu vou explicar para que a gente usa na endodontia. Então, já falando da lista de material de vocês, existem algumas qualidades de instrumental muito melhores que as outras. Com certeza, tem instrumentais melhores que os outros. Em qualquer área da saúde tem isso, tem instrumentais que você sabe que tem uma melhor qualidade, mas tem instrumentais que juntam a qualidade com benefício, custo-benefício muito bom. Então, se eu pudesse recomendar para vocês, não recebo nada para isso, tá, gente? Há muitos anos atrás, a gente tinha os melhores instrumentais, eram da Duflex, não tinha o Fried, não tinha nada disso antes, esses alemães, não tinha nada disso. Então, a gente tinha só o Duflex, era o melhor que tinha, e tinha um que era muito ruim, que era o Golgran, na época era muito ruim. E hoje eles lançaram essa linha Millennium Golgran, que é uma linha fantástica. São excelentes materiais, de bom custo-benefício. Eu compro várias coisas deles no consultório, que estão um preço muito acessível e uma qualidade excelente. Então, eu todo ano, o pessoal da Millennium Golgran vai lá na faculdade conversar com a gente, se a gente vai fazer mais um pedido, se a gente quer providenciar mais um kit, alguma coisa, a gente seleciona algumas coisas para indicar para os alunos que são de qualidade um pouco melhor, etc. Mas é uma marca muito boa para vocês poderem comprar, inclusive. Claro que se você comprar uma marca de pior qualidade, talvez vá durar até o fim da faculdade, mas talvez com a esterilização ela fique um pouquinho mais, ela oxide, então fica enferrujada, isso dá uma sensação ruim para o paciente, para o professor que está olhando, né? Se eu bate o olho assim, caraca, será que não vou pegar um tétano desse instrumental aqui? Então, tem que ter um cuidado com relação a isso. Mais para frente a gente vai conversando sobre isso. O instrumental de endo acaba misturando com hipoclorito, e se você não tiver uma boa qualidade no instrumental, você pode ser que ele estrague muito rapidamente. Bom, falando das curetas, as curetas são muito utilizadas na dentina. A cureta na endodontia, ela geralmente tem uma cureta de pescoço curto e uma de pescoço longo. O que é o pescoço que a gente fala? É essa distância entre essa... Vocês veem a minha setinha, não vem? Eu mexendo? Ou não? Estamos, professor. Achei que tivesse caído tá um silêncio agora, que a gente vai até cair da conexão. Falei, oxe, caiu. Bom, então essa pescoço, que é depois dessa angulação aqui, até essa parte da colher,
que é a cureta. Então, às vezes, essas de endodontia, ela tem um pescoço um pouco maior. Para que serve esse pescoço um pouco maior? Para, às vezes, você atingir o fundo da cavidade mesmo. Mas, professor, eu vou curetar, às vezes, uma cárie lá dentro, desse jeito? Sim, curetar é uma coisa. Ou você vai remover, às vezes, um nódulo pulpar, alguma coisa que está impedindo o acesso. Não vai ser com a cureta que você vai procurar os condutos, mas você tem que remover, às vezes, material, ou às vezes até curetar, literalmente, a polpa, remover uma parte da polpa para um procedimento que você vai ter que ter. Então, a cureta é extremamente importante que seja de pescoço longo, mas a gente pede também de pescoço curto. Claro que sempre a colherzinha aqui, ó, na direita, tem vários formatos, isso de acordo com o gosto do profissional. Para mim, eu não tenho muito problema com isso. O que a gente pede, às vezes, o aluno é que ele teste, às vezes, até na unha, assim, para ver se está removendo, curetando, removendo um pedacinho da sua unha, para saber se essa cureta é boa, afiada, etc. Bom, pinça. A pinça é um instrumental delicado para a endodontia. Ela tem que ter uma pegada diferenciada, porque ela tem que segurar materiais muito delicados, como o cone, como está nessa imagem, um cone de cutapeste, para você levar dentro do conduto. Então, se for aquelas pinças que pega torta, assim, sabe? Ela não vai ter muita função, porque você não vai conseguir prender o seu cone, prender o material, levar para dentro do conduto, porque ela não tem uma pegada muito boa. Então, aconselho vocês, forem comprar numa loja dental física, vocês verem se a pinça, quando ela fecha, ela encontra essas duas bordas aqui, que pode ser serrilhada ou não. Se ela encontrar as duas bordas perfeitamente, é uma pinça boa, tá? Então, sempre é bom vocês testarem isso antes. Se ela estiver pegando torta, às vezes você consegue até desentortar, mas se ela estiver entortando com muita facilidade, uma hora ela vai acabar rompendo nessa parte de trás da sua pinça e não vai ter tanta necessidade. Uma coisa também que é importante, né, Eduardo, é que ela seja curva, é clínica mesmo, não é aquela pinça reta. Às vezes lá na clínica o aluno entrega para a gente a reta. Não tem como acessar o dente com a reta. Né? A reta é para cirurgia, a reta é para outras coisas, né? Uma vez, inclusive, pegaram aquela pinça de Miller, não sei se o professor Arthur falou, com certeza falou, na hora de você fazer a pinça de Miller, aquela que segura o carbono para você fazer ajuste oclusal. Cara, eles entregam, já aconteceu para mim, não, professor, a única pinça que eu tenho é essa aqui, é de Miller. Não sabe nem o nome, né? Essa pinça aqui. Falou, essa pinça de Miller. Aí quando o pessoal da prótese, da dentística, precisa da pinça de Miller, não tem a pinça de Miller, tem essa pinça clínica. Então, esses são os problemas que a gente acaba tendo com relação aos alunos. Por favor, a turma de vocês, não teremos esse problema. A outra questão é a pegada dessa pinça. Né? A gente tem que pegar como se estivesse pegando uma caneta para escrever. Às vezes a gente vê o aluno pegando como se fosse uma faca. Né? Então, tudo isso são movimentos delicados, muito delicados na endodontia. Então, já tem que ir pensando nessa habilidade manual, a maneira de pegar o instrumento. Né? Eu falo, nenhum desses instrumentos são armas, né? Às vezes eu pego até a pessoa no consultório que eu vou ensinar o hábito de escovação, pega a escova, parece que está querendo meter a escova na cara, parece que é uma arma, uma empunhadura mesmo de arma. Não, gente, eu falo para o paciente, é para pegar delicadamente, você escovar os dentes delicadamente, não é uma arma. Então, até o jeito de pegar na escova é um jeito diferenciado, não são armas esses que vocês estão usando, são instrumentos. Então, tem que ter uma pegada delicada. Na endodontia é muito difícil, acho que é raro ou impossível se fazer força. Não é uma cirurgia que você precisa remover um dente. Então, não tem nada que você vai pegar, você precisa ter uma pegada muito forte, como você tem que ter, às vezes, numa alavanca de cirurgia para poder extrair um dente. Tá? O instrumento muito importante é esse que eu vou falar agora, o espelho. Tá? Tem tipos de espelhos diferentes. Na ficha clínica, inclusive, a gente indica para o aluno comprar esse front surface. O que é esse front surface? É um tipo de espelho que o reflexo dele é melhor. Bom, e qual o tamanho de espelho normalmente a gente usa? A gente usa normalmente o número 5, que é o mais padrão, mas tem gente que gosta de usar o número 7, que é maior, e etc. Varia muito o gosto, mas o número 5 é o padrão de tamanho de espelho que a gente usa. Então, claro, como eu falei para vocês, tem esse cabo que é atarrachado, aqui o espelho é atarrachado, tem que ser comprado
separadamente, tá? Esse cabinho aqui. O que eu indico para vocês é comprar esses cabos de cores diferentes. No consultório é rosa, é azul, amarelo. Por quê? Porque é um instrumental que eu tenho que toda hora pegar ele. Então, na hora que eu bater o olho no kit, eu não quero ficar procurando o espelho. Acontece isso direto. Você fica procurando espelho, o espelho está na sua frente, mas você olha tudo e não acha o espelho. Você mexe, mexe, mexe e não acha o espelho. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é comprar cabos de espelho de cores diferentes, que isso vai facilitar na hora de vocês identificarem. E o valor é a mesma coisa de um tradicional. Tá? Então, esse front surface que a gente indica para vocês comprem, ele tem um reflexo aqui em cima que um dos testes que você pode fazer, uma das coisas que você pode fazer é virar o espelho atrás dele, aqui atrás do espelho, ele vai estar escrito front surface, que é exatamente esse tipo de reflexo. Esse reflexo, ele é mais perfeito, porque o reflexo, ele é feito na parte da frente do espelho, enquanto os espelhos mais simples, o reflexo é no fundo do vidro. Então, ele não é um reflexo muito perfeito. Então, a gente pede que seja esse front surface, que o reflexo é bem na superfície do espelho. Como é que eu vou identificar isso? Por exemplo, eu pego um instrumental, vou pegar esse espelho e vou colocar esse instrumental apoiado no espelho. Se o reflexo e o instrumental encontrarem a ponta, ele é um front surface. Se eles ficarem com uma distância de 1 a 2 milímetros entre a ponta e o reflexo, quer dizer que ele não é front surface, tá? Não é caro um espelho como esse, só o detalhe que na hora de vocês guardarem para colocar na autoclave, para limpar, etc., vocês envolvam esse espelho com uma gaze, alguma coisa do tipo, que vocês vão jogando de um lado para outro essa caixa de instrumental, esses instrumentais vão batendo no seu espelho e vão riscando esse seu espelho, e isso com o tempo acaba estragando, não por conta de uso, por conta de manutenção. Então, protejam esse espelho, inclusive na hora da limpeza, vocês forem ser com bucha ou com escovinha, que é o mais indicado, vocês limparem, não que seja com bucha, aquela parte mais grossa, e nem com bombril, vocês não raspem nesse espelho para que esse espelho, o reflexo dele, dure por mais tempo. Tá? Então, esse front surface é o mais indicado. Sonda exploradora, a sonda exploradora ela é usada para muitas das áreas como identificação de cárie, identificação de sulcos, identificação de cavidades. Na endodontia, a gente usa muito essa parte curva, angulada, para poder testar se num acesso, que a gente vai falar isso na hora de acesso, tá? Para ver se a gente removeu todo esse teto do acesso. Então, normalmente a gente coloca essa sonda, se ela estiver enganchando ainda a teto nesse acesso, você tem que remover esse teto, porque senão você não tem acesso aos condutos. Então, a gente usa muito essa sonda exploradora para esse tipo de uso. Sonda endodôntica ou ponta-REM, ou RAIN, né? Ela tem algumas sondas que uma das pontas é essa sonda reta, tá? Ela é uma sonda reta pontiaguda, realmente ela pode furar o dedo e etc., que ela serve para você localizar condutos. Ela é uma sonda que é muito importante na endodontia. A gente não procura o conduto com broca, a gente não procura o conduto só com espelho, a gente tem que dar as catucadas para sentir a pegada mesmo. E a sonda é exatamente para isso, para você poder localizar os condutos, saber onde é que você vai trabalhar, onde é que você vai colocar a lime, etc. Então, essa sonda ela é pontiaguda mesmo, em alguns casos ela é dupla, como essa da Endoprime. O pessoal da Endoprime foram várias vezes lá na faculdade, sempre prometeram mandar um kit para a gente, nunca mandaram para a gente testar. Mas são materiais bons, mas a Millennium Gold Grant tem excelentes materiais desse jeito. Então, vocês podem ver que tem duas pontas realmente muito pontiagudas, tem que ter um cuidado, que se você não deixar cair no chão, essa ponta pode entortar e ela perde a função. Tá? Então, essa é uma sonda REM, tá? Ou sonda endodôntica. Bom, essa aí talvez seja a coisa que os pacientes tenham mais medo, até brinco com os pacientes normalmente, e falam assim, se você tem medo da anestesia, imagine antes que a gente não tinha nem anestesia, né? Não tinha como você fazer um procedimento endodôntico que você mexe diretamente com a inervação, com as fibras delta A e delta C, que vocês ficaram desesperados na aula passada, então a gente mexe diretamente com inervações, imagina a dor infernal que ia ser num paciente se não tivesse anestesia. Você encher o cara de cachaça, você ia levar ele para o bar, encher ele de cana e depois levar ele para o consultório, era mais ou menos assim que fazia. Ou era
na doida mesmo, arrancava, ó, segura aí que a gente vai arrancar isso fora. Ou fazia que nem o cara lá que eu vou falar até na aula de diagnóstico, o cara lá do Tom Hanks, quando ele ficou perdido lá na ilha, que ele extraiu o próprio dente com patins de tanto desespero de dor. Então a seringa carpulha é uma maravilha, apesar dela parecer uma arma, a gente engatilhar ela, colocar o anestésico, fechar, colocar a agulha, que ela é atarrachada, essa agulha gengival, tá? Ela é rosqueada, essa agulha gengival. Então, ela é um instrumental de extremamente importante no nosso kit. Tem esses dois tipos de seringa carpule. Basicamente, eu prefiro essa tradicional, seringa carpule tradicional com refluxo, do que essa que tem esse anel aqui fora, que tem essa seta que engancha no tubete anestésico quando você vai fazer. Mas tem essas duas possibilidades. Claro, professor, eu posso utilizar se eu tiver essa outra? Lógico, muitos de vocês devem ganhar instrumentais de tios, primos, que ou estão te dando instrumental porque está mais usado, e etc. A gente não tem tanta exigência e tipo pelo menos na nossa disciplina, de tipos de carpule, só que tem que ser carpules funcionais, né, logicamente. Essa do ganchinho aí, Eduardo, é de fazer a aspiração, né? Quando você, para saber se está dentro do vaso, né? Tem gente que gosta, eu acho que às vezes ela... Incomoda o paciente. Você não consegue tirar fica difícil até você tirar. Você vai tirar, engancha na borrachinha, aí vaza anestésico, aí você tem que te arrancar. Eu acho meio complicado, tem no consultório, mas eu acho meio chatinho. Mas quem tiver, a gente está falando para vocês que tem essas idades aí na odontologia. Isso aí é um instrumento também que a gente pode minimizar para o paciente. Não tem necessidade da gente ficar com ele de frente para o paciente, mostrando, tirando ali um pouco de anestésico. A gente faz isso tudo de forma discreta, né? Só leva na hora de fazer anestesia mesmo na boca do paciente. O paciente não gosta de ficar vendo a agulha antes, né? Outro cuidado também é quando vocês fizerem anestesia, para devolver para essa capinha, para não ter acidentes, né? Então, tem a forma correta também de fazer isso. Nunca deixar sem essa capinha, porque você corre o risco de procurar um instrumento e se perfurar, né? Isso é extremamente importante, professor Cleomar, ainda bem que a gente tem você para relembrar o professor aqui, velho, de que tem coisas importantes. Tem uma técnica que a gente vai ensinar para vocês, que é de pescar essa capinha, que você vai pegar o instrumental e vai pescar a tampa, quando ela estiver encaixada a tampa, você vai encaixar ela. Você não vai tentar acertar a agulha dentro que nem todo mundo tem habilidade. Na hora que você está encaixando, o paciente mexe. Na hora que você está encaixando, o seu colega te chama atenção, você se fura. Então, é nesses momentos de encaixar que tem os maiores acidentes com pérfuro cortante lá na faculdade. Então, a gente até brincava que tinha uma aluna, há um tempo atrás, que a gente chamava até de bonequinho de voodoo, que toda vez, todo procedimento, ela se furava. Durante um semestre, ela se furou 4, 5 vezes. E cada perfuração dessa, a gente tem que fazer uma anotação lá na faculdade e encaminhar esse paciente, esse aluno, para fazer exames e, às vezes, e por vezes, até tomar a medicação extremamente importante contra minha filha me chamando, contra HIV e etc., que são importantes se você tiver algum tipo de contaminação. Bom, instrumental para isolamento absoluto. São instrumentais que a gente vai utilizar quando a gente fizer o acesso para poder isolar realmente o campo operatório. Você vai isolar o campo operatório, que é o seu dente. Na endodontia, a gente isola o dente, a gente não isola que nem dentista, que isola vários dentes de uma vez. Normalmente, a gente único, o dente que você vai tratar. Então, a gente utiliza esse tipo de perfurador para perfurar o lençol de borracha. Cada buraquinho desse tem uma espessura, cada buraquinho desse serve para um grupo de dentes. Quando a gente for falar sobre isso, principalmente na laboratório, a gente vai falar para que serve cada buraquinho e como vocês vão fazer isolamento, que até no laboratório, quando a gente estiver presencial, a gente faz isolamento para simular no seu bob lá como é que você vai tratar. Essas são as pinças que são para colocar o grampo como se fosse um anel que vem em volta do dente, que está no próximo slide. Essa é a pinça de Palmer, esse outro tipo de pinça, não é o de Palmer. Esse tipo de pinça eu não gosto muito, apesar de ter alguns, que ele engancha às vezes um pouquinho
no grampo, e esses de Palmer, às vezes a gente consegue fazer um desgastezinho, quando ele engancha, ele encaixa numa beleza, tranquilamente. Gente, Essas não são... compre, não compre, vocês vão comprar, não compre esse outro aí. Compre só o Palmer mesmo, porque o outro é um atraso de vida. Ele Esse é outro aí. difícil, ele não tem uma angulação muito boa, quando você vai colocar ele para molares posteriores, ele não é muito bom para encaixar. Tem gente E que na hora de ganha isso soltar aí. o grampo também, né? Ele não larga o grampo. Inclusive a angulação dele aqui é muito ruim para você conseguir colocar em molares posteriores, segundo os molares inferiores e superiores, ele é muito difícil. Por isso que eu coloquei ele bem pequenininho aqui, porque só para saberem que existe isso. Tá? Talvez algum professor prefira isso, mas eu sempre indico, a gente indica sempre o de Palmer. Bom, arco de Oshbai. Esse é um arco de plástico que vai segurar o lençol de borracha e dentro desse lençol de borracha vai ter esse grampo que vai estar em volta do dente que você vai estar tratando. Isolamento absoluto, isolamento do campo operatório. Tem esses dois tipos de isolamento de arco. Tem esse arco que é o tradicional, que ele não que só encaixa na boca do paciente com lençol, e esse outro arco que normalmente a gente mais indica para o aluno, que é um arco dobrável, que você consegue dobrar para poder colocar a película para fazer a radiografia. Então, a gente recomenda sempre que seja esse dobrável. Professor, e qual que você usa no consultório? Eu meto a mão na minha gaveta, o primeiro que vem eu uso. Eu não tenho muito problema com isso, não. Mas lá na graduação a gente recomenda que seja esse dobrável. O valor dos dois é quase a mesma coisa. Aí tem a marca John, que é uma marca boa, e tem outras marcas como a Indus Belo, que são muito boas. Os grampos são grampos que você tem que sempre que avaliar esses grampos. Ah, professor, tem um colega meu que está vendendo alguns grampos. Como é que está a qualidade desse grampo? Como é que está? Ele está enferrujado? Você tem que pegar aquele pista de Palmer e testar esses grampos, tentando abrir e fechar, para ver se eles têm essa flexibilidade. Se for um grampo muito duro, você não vai conseguir colocar ele num dente do paciente. Na hora que você fizer uma força, ele pode funcionar como se fosse uma guilhotina e torar esse dente desse paciente, quebrar ele. Ah, professor, você já viu isso? Muitas vezes, aluno escapar com essa pinça de Palmer, o grampo fechar e arrancar o dente do paciente e quebrar ele no meio. Então, são coisas que você tem que ter um pouquinho de cuidado, que tem que ter uma qualidade. Esse da KSK, são grampos muito bons, os da Duflex são muito bons, a da Prisma também são grampos razoáveis, mas se você for sentar na dental para comprar, importante que você teste para ver se eles são flexíveis. Se eles forem muito duros, não são bons de você usar. Tá? E até porque esses usados que vocês compram de outras pessoas são grampos que passaram por muitas esterilizações. Toda esterilização atrapalha na têmpora do metal, a têmpora do metal atrapalha na resistência desse metal e com o tempo pode ser que quebre esse grampo com excesso de uso. Esse grampo 26, quando a gente for falar para vocês, que é esse daqui de cima sem asa, é o grampo que eu mais gosto para fazer molares, tanto molares superiores, é o meu preferido. Lá no consultório tem tipo 10 deles. Eu olho de vários tipos e marcas e qualidades desse, eu gosto demais desse grampo sem asa, tá? Eu acho ele fantástico para molares, mas não é a intenção de hoje falar sobre isso. Todas as numerações de grampo a gente tem na endodontia na lista de material, mas muitos desses grampos são usados na dentística, são usados na prótese, são usados até na pele, etc. São pedidos em outras listas de materiais, não só na endodontia. Bom, instrumental para irrigação e aspiração. A gente indica que seja, a gente sempre, por muitos anos, a gente indicou que fosse uma seringa de vidro, só que essa seringa de vidro, ela quebrava muito fácil no instrumental, era uma seringa cara de ter. Então, tem essa da Ultradente, que é uma seringa um pouco mais cara, que você consegue, às vezes, esterilizar. A Anvisa não aceita muito isso, tá? Mas porque ela vê uma seringa, ela acha que você está levando sangue lá dentro, está contaminando. Pelo contrário, você está levando hipoclorito. Além de ela estar estéril, ela está sendo desinfectada com hipoclorito lá dentro. Só que a Anvisa não entende isso. Então, ela entende que essas coisas de plástico elas têm que ser descartáveis. Então, para não usar lá no consultório essas seringas de vidro, que eu detesto, que se ela for esterilizada encaixadinha, ela deforma, você não consegue mais tirar. Então, é bem complicado de manter. Eu
no consultório eu utilizo muito essas da BD, de 10 ml, que eu acho que 10 ml não é uma seringa muito grande, e nem é uma seringa muito pequena, como 5 ml. Em cirurgia, de acaba usando 20 ml para fazer irrigação, etc. Mas na endo, de 10 ml é bem tranquila, e eu acabo descartando essas seringas, que é uma seringa barata. Ela tem que ter essa ponta rosqueável aqui, tá? Para você poder rosquear as agulhas de irrigação, que são exatamente do próximo slide. Essas agulhas de irrigação na direita superior são coisas que são um kit que a gente usava de aspiração e irrigação antigo. Muitos alunos ainda têm, utilizam esse tipo de kit, só que é um kit muito ruim, porque é um kit que você não consegue limpar aí dentro, você não consegue ver se está entupido, você não consegue ver se está obstruído com resto de dentina de outro paciente, então é uma coisa meio nojenta, né? Convenhamos. Então, acaba que essa parte é um intermediário de sugador, tá? Essa parte maior aqui, e essa ponta aqui seria a maior, seria de sugar, e as menorzinhas seriam de irrigação, tá? Essa parte aqui é de sugar. O que a gente indica, preconiza normalmente na faculdade, são esses tipos de agulha de irrigação que é da Ultradent. Essa agulha de irrigação azul é uma intermediária, porque tem várias cores. O que diferencia nas cores? Que a gente vai ver muito nas partes de lima com relação à cor. Quando muda a cor, muda o comprimento dessa agulha que está aqui. Então, a agulha azul é uma agulha intermediária, que serve muito bem para um conduto de 25 milímetros, como um molar, um incisivo e etc. De repente, se eu vou fazer um canino, aí eu tenho que ter algumas verdinhas dessas aqui, umas verdinhas dessas para poder irrigar melhor, tá? Mas se você comprando da azul, é intermediária, tranquila. Essa agulha de irrigação aqui embaixo são agulhas que a gente compra geralmente, muitas da MK Life vendem esse tipo de agulha, são mais em contas que essas Ultradent, tá? Da Ultradent. São agulhas boas também, acabam entupindo com mais facilidade. Essas são agulhas esterilizáveis, você consegue colocar para esterilizar, para reutilizar. Tá? Quando é que eu vou descartar isso aí? Quando ela entupir, você vai ter que descartar, que ela não vai ter, você não vai conseguir desentupir um negócio tão fino. Então tem agulhas dessas que você consegue comprar em sites da China que saem baratíssimo. Você compra 100 por R$5 e etc., que vendem muito facilmente, mas demora muitos meses para chegar. E eu tenho algumas no consultório que eu comprava e esquecia. Aí 4, 5 meses depois chegava lá no consultório esse tipo de agulha. Tá? Mas tem alguns sites que vendem desse tipo de agulha de irrigação. Bom, nesse semestre, vocês não precisam ter esses kits mais caros, ou se vocês tiverem esses kits mais caros de sugador, esses kits mais caros você pode reutilizar, você não vai precisar esterilizar para usar no laboratório. Coitado do Bob lá, do meu paciente lá de manequim, vou ter que esterilizar. Não vai precisar você fazer isso, então você pode abrir e usar várias vezes nesse seu paciente, por isso que às vezes no laboratório você pode até utilizar esses descartáveis aqui, baratinhos, que tem de 21 unidades. A gente só não utiliza ele nos pacientes porque ele não é estéril e não é esterilizável também. Então, esses da esquerda aqui a gente não costuma utilizar em paciente. Então, a gente tem vários da Angelus, tem várias marcas que tem esses descartáveis que você pode até esterilizar, se dependendo do como é que foi o uso. Brocas, falar um pouquinho de brocas, não vou entrar mais aprofundadamente, que a gente vai entrar nessa parte de acesso, falando que tipo de brocas vou utilizar, etc. Mas, basicamente, eu preciso que vocês comecem a identificar a diferença entre uma broca esférica diamantada e uma broca esférica carbide. Bom, a carbide, ela é essa que tem essas pazinhas, tá? Sobrepostas. Carbide é por conta disso, tem essas pazinhas, que é essa aqui, tá? E a esférica diamantada é como se fosse um brigadeiro, ou como se fosse uma bola. Esses pontinhos são diamantes em volta. Claro que não é um diamante, como é um diamante do anel da maioria das mulheres que tem aí assistindo, chiques, mas são diamantes artificiais. São diamantes artificiais que são utilizados para fazer acesso. Tá? Eu não tenho muita coisa com marca de broca, só quando é transmetal, alguma outra que precisa ter uma broca de melhor qualidade. Eu acabo comprando as brocas mais baratas. Quando ela tem broca que você usa uma vez, você tem que jogar fora, que ela já começa a queimar e etc. Então, você começa a perder o corte, tem que jogar fora. Eu não tenho muita frescura com relação à marca, não. Mas só vocês precisam começar a identificar, porque eu vou chegar para vocês, me vê a broca carbide.
Professor, eu não sei o que é carbide. Carbide é que tem essas pazinhas. Broca esférica, diamantada. Diamantada é que tem esses diamantes em volta, tá? Eu vou guardar todas essas brocas durante toda a faculdade, e no final da faculdade eu vou vender essas brocas e comprar um anel de diamante para minha esposa. Não, gente, não serve para isso, não. Isso aí é lixo, tá? Se vocês usarem demais, doe para os seus coleguinhas que estão no laboratório, que nem vocês vão ficar, para vocês poderem queimar alguns dentes que sejam artificiais e não dentes de paciente. Outra coisa que eu preciso que vocês identifiquem também é saber a diferença entre uma broca de baixa rotação com uma broca de alta rotação. Nossa, professor, que besteira. Gente, tem gente no 10º período que ainda tem dúvidas com relação a isso. Basicamente, as brocas de baixa rotação são que tem esse encaixe aqui atrás da broca. Esse encaixe serve para você encaixar na peça de baixa rotação, no contra-ângulo de baixa rotação, enquanto na alta rotação, que ou é push bottom, ou é saca com saca broca, você não tem esse encaixe para poder encaixar na alta rotação, não precisa disso, tá? Tem gente que prefere o push bottom, eu particularmente prefiro o push bottom, tem gente que na parte da prótese que prefere com saca prótese, isso aí não tem muito problema, você, de qualquer jeito, com saca broca, você demora mais tempo para sacar a broca do que com push bottom, tá? Basicamente isso. Acho que eles não sabem o que é isso, não, Eduardo. Você acha Push bottom e saca broca. Bom, todo mundo conhece? Você sabe o que é isso? Eu estou falando, eu não sei, às vezes vocês já tiveram contato com isso em materiais odontológicos, em alguma outra disciplina, às vezes o professor de oclusão, aquele que parece um piuau, o Arthur, às vezes ele ensinou alguma coisa desse tipo para vocês, então eu não sei como é que é a profundidade de aprendizado de vocês com relação a essas coisas. Pode ser bem básico assim, ou vocês querem que eu fale mais aprofundadamente? A caneta de alta rotação é aquele motorzinho barulhento, né, que vocês já devem saber. E você, para tirar a broca, tem duas maneiras. Ou você aperta a própria cabeça ali daquele motor, ele tem tipo uma molinha que solta a broca. Ou então você tem uma outra peçazinha que você encaixa na cabeça desse motor e expulsa a broca. Então, quando vocês forem comprar, vai ter essas duas opções para comprar o alta rotação, né? Preferencialmente, como o professor Eduardo está falando, é o de você apertar e já soltar a broca, né? Mais prático. Travou aqui minha aula. O importante é o seguinte, o que acontece muito com os alunos é o seguinte, o push bottom, ele é mais delicado, tá? Se ele cair no chão, ele amassar, ele estraga, você tem que trocar toda aquela cabeça do push bottom, e isso é caro, custa 200, 280 reais, o mais barato que tem. Então, às vezes o aluno prefere com o saca-broca, porque ele é mais resistente, você cai no chão, etc., mas depende muito do tipo de pessoa que você é, né? Eu sou uma pessoa mais cuidadosa, etc. Eu tenho dos dois lá no consultório. Não porque eu seja desastrado, porque às vezes meu auxiliar engancha no jaleco, alguma coisa deles, cai no chão, eu quase tenho treco, apesar de ter... Até arranquei aqui o microfone. Apesar de 6, 7 altas rotações, porque hoje em dia você tem que esterilizar muito disso, todo procedimento você tem que usar uma caneta estéril. Então, você tem que ter uma série desses, eu sempre tenho cuidado de ter vários tipos, mas é caríssimo a manutenção desses materiais. Então, tenham cuidado, carinho que vocês têm. Essa é uma broca que eu não vou... Oi. Você pode voltar lá na definição da carbide, que eu dei uma bugada. Ok, essa aqui também, ela é... Ó, vamos lá. A carbide é essas brocas que tem essas pazinhas sobrepostas, são várias pazinhas sobrepostas. Para que a gente utiliza muito a carbide? No momento do acesso, você vai utilizar, como o livro ensina, né? Em algum momento você vai utilizar, na parte do esmalte, brocas de diamantada. Barulho aí no fundo, que nem eu estou me ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo. As brocas diamantadas, elas são usadas para a parte de remover o esmalte, e quando você vai aprofundando do seu preparo, você usa a carbide, que é essa que tem as pazinhas que vai usar na parte da dentina.
Outro uso de uma broca carbide, para remoção de cárie. A remoção de cárie, a gente não faz remoção de cárie com essas brocas esféricas diamantadas, a gente faz com as brocas esféricas carbides, que funcionam como se fossem pequenas pazinhas mesmo, rodando e removendo cárie dentro do conduto. Eu sempre brinco com o professor Fernando, falo assim, ué, vocês não ensinam a dentística a remover cárie com broca carbide, não? Porque eles nunca têm broca carbide quando a gente pede. Ah, não, é absurdo isso. E tem aluno que fala, não ensina não, mas eu já falei várias vezes, o professor Fernando, ele fala, eu falo sobre broca carbide para remoção de cárie. Então, broca carbide, basicamente, são essas que têm pazinhas. E a broca diamantada é que tem esses diamantes em cima, tá? Então, é uma diferença de tipo de uso que você vai ter que ter, você vai ter que começar a identificar esse tipo de broca quando você estiver usando. Que eu vou perguntar para você, vem uma broca esférica 10, 16, diamantada. Aí você vai ter que falar, uai, que eu vou... Você vai ficar guardando os papelzinhos dos negócios. Mas como é que eu vou saber, professor, se é uma 1016, uma 1014 ou uma 1012? Isso com o tempo você vai começar a identificar tamanho, etc. Eu bater um olho numa 1013 e uma 1014, eu não vou saber a diferença de uma para outra também. Mas eu vou saber uma diferença entre uma 1012 e uma 1016. A 1016 é maior que uma 1012, por exemplo. Nossa, professor, é muita coisa. Calma, gente. Vocês estão começando essa parte de broca. A gente vai falar dessa parte de broca em acesso. A dentística vai falar dessa parte de broca. A prótese vai falar com preparo de brocas. Então, esse tipo de broca, numeração, essas coisas vão entrando na cabeça de vocês devagarzinho. Entendido a parte de diamantada e carbide? Aham, obrigada. Essa broca, eu não vou falar muito dela, que é uma broca endosê, que é muito utilizada para acesso, mas a gente não utiliza ela mais em endodontia, porque ela é muito agressiva. Para vocês terem uma ideia, para quem já fez cirurgia aí, ela é parecida com a broca Zecria, que são a mesma pessoa que endosê, é porque o cara que inventou é a Zecria. Então a endosê, ela serve para você odontoseccionar, para você seccionar o dente. O que significa isso? Você vai cortar o dente no meio. Então, ela é muito utilizada em cirurgia. Então, na endodontia, a gente não usa na graduação, porque ela é uma broca muito agressiva. O que a gente utiliza para remover teto são essas brocas aí. Essa broca é uma broca diamantada, gente? Sim, professor, ela tem diamante na ponta. Mas na pontinha dela, professor, ela não tem nada ali, ó. Ela tem uma ponta inativa, está escrito ali. Exatamente. Essa é uma broca tronco, cônica, com a ponta inativa. Para que serve essa broca? Essa broca serve para remover teto na hora que você fizer o acesso, na aula de acesso a gente vai falar sobre isso, e na hora que ela estiver passeando no assoalho da câmara pulpar, ela não correr o risco de perfurar essa câmara pulpar, porque a ponta dela é inativa. Logicamente, se você pegar uma broca dessa e enfiar na parede, ela vai atravessar a parede. Água mole em pedra dura, tudo bate até que fura. E você vai estar girando a não sei quantos 1000 RPMs, e isso vai sim perfurar, por mais que não seja com ponto inativo. Então, ela não tem diamante, ela não tem corte inicialmente, mas se você forçar, ela vai perfurar sim. Bom, essa é uma grande dúvida que às vezes os alunos têm quando eles vão comprar essa régua. Existem réguas, inclusive já indico para vocês, tem uma régua do site da MK Life, dessas perfuradas aqui, que são as melhores réguas, é bom que ter essas réguas perfuradas, claro, não é exigência da disciplina, mas ela ajuda muito no processo de você obturar, que são mais baratas, são por volta de 28 a 30 e poucos reais uma régua perfurada dessa. Enquanto se você entrar na Kremer, a mais barata delas é 90 reais, tem umas dessas que eu tenho que é por 180 reais, tem uma delas que eu tenho que é 300 reais, dessas réguas perfuradas. Então não precisa ser uma régua muito cara, mas se possível for, vocês comprarem dessas perfuradas, que são mais fáceis de vocês calibrarem os cones. Na aula de obturação, que eu gosto muito de dar essa aula, não sei se serei eu que darei, mas eu gosto de falar muito do uso dessa régua. Bom, professor, eu não quero gastar esse dinheiro, eu quero comprar uma régua simples. Uma régua simples dessa são 5 reais, 10 reais, uma régua simples milimetrada dessa. Para que serve essa régua milimetrada? Para eu medir o comprimento da lima. Para eu medir o quanto de lima vai entrar dentro do meu dente. Se eu entrar menos, eu não vou limpar o dente suficiente. Se eu entrar demais, eu posso perfurar o forame e isso causar uma dor no paciente ou extravasar material necrótico e causar uma infecção nesse paciente. A endodontia, ela pode matar? Sim, ela pode matar.
pode sim causar uma infecção grave, generalizada, que a gente tem vários casos aí tem até a Renata Banhara, que é uma personalidade que teve um problema endodôntico, de uma infecção que se agravou e ela ficou na UTI e tudo mais. Então, tem uma série de casos, eu tenho uma série de casos que eu acompanhei, que não fui eu que fiz, mas acabam caindo na minha mão para fazer acompanhamento de pacientes que acabam sendo internados ou por procedimentos mal realizados, ou às vezes por uma deficiência imunológica do paciente. Esse cursor, ou stop, é essa borrachinha que vem na lima. Geralmente as limas já vêm com essa borrachinha, que você vai correndo essa borrachinha na sua lima para você medir essa lima. Então, esse aqui é um processo de medição que você consegue mover ela na sua lima para você medir quanto você terá da ponta até essa referência, que é essa borrachinha. Por que a gente pede se as limas já vêm com esse cursor? Porque se perde esses cursores, de tanto você puxar e voltar, eles acabam ficando bambos mesmo, frouxos, e acabam se perdendo. A gente tem que pedir alguns pacotinhos de cursores adicionais para vocês poderem colocar, além deles servirem para você marcar quantas vezes você utilizou e etc. Já já eu falo um pouquinho mais sobre stop e cursor, tá? Para que é a utilização disso aí. Essa seringa ml, eu peço até que vocês olhem na lista para ver se tem essa seringa, que é para inserção da medicação intracanal dentro do conduto. Ela é diferente da seringa da Carpuli, ela não é igual a Carpuli, era parafusada, ela é rosqueável. Então você precisa ter essa seringa para colocar medicação dentro do canal. Ela não serve para anestesia, ela só serve para endodontia e colocar essa medicação intracanal, que é o Calen. Eu, particularmente, no consultório, não utilizo mais esse tipo de seringa, eu utilizo um outro tipo de medicação intracanal, que também é a base de hidróxido de cálcio, mas que ela tem uma seringa própria, que eu só introduzo no conduto, eu acho muito mais prático isso. Eu espero um dia conseguir colocar ela na faculdade para vocês utilizarem, que vai facilitar o uso de vocês, inclusive baratear o processo. Bom, Tamborel é essa caixinha que esse negocinho de organizar as limas. Ela não é só para organizar as limas, além de tudo isso, ela tem uma gaze ou uma esponjinha, que essa esponjinha tem que ser descartável, tem gente que usa essa esponjinha, chega a ficar marrom, de tanto que usa. Que você espeta essas limas aí dentro para organizar, isso facilita na organização, na hora da instrumentação do conduto, do alargamento desse conduto. Vou ensinar isso para vocês também. E aqui dentro desse potinho já tem hipoclorito. Você coloca hipoclorito, já tem não, né? Você coloca hipoclorito aí dentro e você vai deixar essas limas espetadas desse tamborel, e além delas ficarem lá organizadas, elas ficam desinfetando durante o procedimento. Então, você colocou dentro do conduto, você passa uma gaze para limpar, espeta aí dentro, ela continua fazendo a desinfecção. Então, nesse começo, para vocês, é muito importante ter esse tipo de tamborel para vocês poderem organizarem a cabeça de vocês. Professor, o que é essas agulhinhas que estão coloridinhas aí? Nossa, tão bonita, eu vou querer só usar a roxa, ou a rosinha, ou a pretinha, eu vou querer só usar essas. Gente, a gente vai explicar os próximos slides, que é exatamente a parte mais difícil, é exatamente a identificação dessas limas, que acho que é o objetivo maior dessa aula de hoje. Bom, material de obturação. Olha, professor, essa lima está aí. Não, parece, gente. É que nem você confundir japonês com coreano. Não, parece, mas não é a mesma coisa, gente. Isso aí não é uma lima, tá? Elas estão vendo que ela é lisa aqui, exatamente, serve para você colocar lá dentro do conduto, para criar um espaço dentro do conduto para você poder colocar mais cones e vedar esse conduto que faz parte da obturação. Então, esse aí se chama espaçador digital, tá? Então, você cria, ele tem vários, geralmente eu compro o kit, que tem o amarelinho, o vermelhinho, o azulzinho e o verdinho. Professor, qual que você utiliza mais? Eu utilizo basicamente só o vermelhinho e o azulzinho. O verdinho o diâmetro é muito grande, ele só atrapalha vocês passar, e o amarelinho é muito fininho. Professor, para que eu vou usar o amarelinho e o verdinho? Quando você chamar os amigos de vocês na sua casa para tomar uma cervejinha, você usa isso aí para espetar azeitona, tá? Porque você não tem muita utilização na odontologia, não vende separadamente, acho que infelizmente não, mas o que mais a gente utiliza é o azulzinho, tá, gente?
Bom, calcador de paiva é uma coisa que a gente sempre teve dificuldade nas listas de materiais, que também serve para obturação. Professor, Oi. só uma dúvida. O espaçador é independente do tipo do dente? Ele serve para, dependendo do diâmetro do conduto. Isso a gente vai conversar na aula de obturação. Por exemplo, se for um conduto o maior diâmetro, você normalmente usa o azulzinho. Se for de menor diâmetro, você vai usar o vermelhinho. O verdinho, ele é muito espaçoso, é muito raro você utilizar. Nem então, tipo no central, não é mais largo? Não. Ah, não. então tá. Ele tem muita relação também com o cone que você vai criar e você vai colocar lá dentro. Você vai ter que criar espaço para um cone. Então, geralmente, esses cones para você vedar lá dentro são cones R7 e R8, são cones finos. Então, se você pegar um verde, por exemplo, você vai criar um espaço muito grande para colocar um negocinho bem pequenininho, entendeu? Então, não vai entrar direito. Então, na aula de obturação, isso vai clarear um pouquinho na cabeça de vocês. Mas os mais utilizados são o vermelho e o azulzinho mesmo. Tá, entendi, obrigada. Bom, esse calcador de paiva, ele também tem diâmetros. Ele vem um kit de 1 a 4, 1 a 5, 1 a 7, tem calcador dos dois lados, depende da marca que você vai utilizar. Eu já conversei até com o pessoal da Millennium, e o pessoal da Millennium uma vez até me falou que eles tinham trocado esses espaçadores, calcadores de paiva, eles estavam vendo do 1 ao 4 o mesmo diâmetro. Você pegava o 1, você não sabia se era 1, pegava o 4, você sabia 4, eles tinham o mesmo diâmetro. O 1 é mais fino, o 2 é um pouco mais calibroso, e assim por diante até chegar ao 4. Você tem que olhar para eles e ver que eles têm diâmetros diferentes, tá? Então, se vocês forem comprar, vejam se o 1 para o 4 aumenta o diâmetro, tá? Isso é extremamente importante para a gente, tá? Isso aí sim, se for um conduto muito estreito, você tem que utilizar um calculador de paiva para cortar essa gutta-percha, mais fino e etc. Essa espátula 24F a gente utiliza para manipulação de cimentos. Vocês devem ter feito isso na aula do professor Burger, não sei quem criou materiais odontológicos para vocês, para instrumentação de cimentos, para instrumentação de ionômero de cimento de minômero de vidro. Então, o kit básico nosso utiliza muito esse tipo de espátula. Tá? Bom, agora é um momento que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Eu não sei quantos minutos deu de aula, mas daqui para frente eu preciso que vocês tenham uns 40 a 1 hora um pouco mais ligados e parem aos pouquinhos para poder me perguntar as coisas, porque eu vou esclarecendo isso. Geralmente eu dou essa aula em sala de aula e desenho no quadro, faço alguns joguinhos para vocês fazerem identificação, e pela internet é muito difícil a gente fazer esse tipo de coisa. Então, a gente vai falar especificamente desses instrumentos que são as limas endodônticas, não são agulhinhas, não são espetinhos, não são nada disso, gente. Não é negocinho de pôr dentro do dente, não. É lima endodôntica, tá? Muitos anos atrás, muitos anos atrás, como é que era feito se não tinha esses materiais desse jeito? Eles pegavam corda de relógio, corda de piano, enfiavam dentro do dente para poder lixar esse dentro do dente para poder instrumentar. Então, era utilizada a corda de relógio. Nossa, professor, você já utilizou? Lógico que não, né, gente? Eu sou muito novo com relação a isso, né? Então, em 1958, chegou a Associação Americana de Endodontia e falou assim, parou com essa bagunça, vamos fazer o seguinte, vamos padronizar essa evolução das limas e vamos fazer o seguinte, vamos bolar uma ideia para que a lima que for feita lá no Japão seja igual a uma lima que for feita lá no Brasil, que uma lima que for feita lá na Suíça seja igualzinho a uma que é feita na Itália. Então, foi proposto uma padronização dessas limas manuais, tá? Que é extremamente importante que você olhasse para as limas e tivessem uma padronização. Então, a ideia de padronização é você uniformizar. Ah, professor, a gente usa roupa branca na faculdade. É uma padronização? É uma padronização. Significa que vocês vão estar mais iguais uns aos outros, etc. Então, que nem uniforme de colégio, que nem uniforme de colégios militares, que nem isso tem uma padronização para as pessoas ficarem mais iguais. Então, eles fizeram a mesma coisa com relação às limas manuais, fizeram nessa especificação número 28 da American Dental Association, não precisa decorar nada disso, tá? O ano disso, só precisa saber que os instrumentos eles foram estandardizados. O que significa isso? Eles foram padronizados, para vocês terem uma ideia e facilitar, inclusive, a identificação e
uniformizar a fabricação desses instrumentos, tá? Então, o que foi padronizado? Tanto o número, o diâmetro dessas limas, a conicidade dessas limas, vocês têm que entender que ela não é reta, a lima, ela tem uma conicidade, então, quando ela estiver mais próxima do cabo, ela vai ter um diâmetro maior do que na ponta, etc. A gente vai falar sobre isso, por que tem que ser assim, a cor do cabo, a importância do comprimento dessa parte ativa, dessa parte metálica, tudo isso, o diâmetro dessa ponta é extremamente padronizado e fácil de a gente aferir visualmente. Bom, vamos lá, a parte das limas, prestem muita atenção, que daqui para frente são coisas que a maioria de vocês não tiveram ainda acesso. Bom, a lima, ela tem uma série de partes, então tem tanto o cabo, que é essa parte que você vai segurar com seus dedinhos a lima para na hora de instrumentar, como a parte intermediária, que é essa parte B aqui, que eu vou falar de cada parte, quanto a parte ativa da lima. O que é a parte ativa da lima? É a parte que corta, é a parte que lima realmente, é a parte que você vai raspar contra o conduto e ele vai lixar o conduto, ou limar o conduto, para aumentar o diâmetro, e tem a pontinha da lima, que é a gria de penetração, que geralmente é só a pontinha mesmo, que normalmente ela é inativa, mas ela é muito fininha, então se você colocar no seu dedo, pode ser, aconteceu comigo uma vez, eu atravessar meu dedo aqui, não atravessar aqui, que tem osso no meio, né, gente, mas atravessar aqui o dedo, às vezes, em acidentes. Bom, professor, mas ela tem essa coloração, cada coloração dessa, ela tem uma padronização, ela é padrão? Sim. O cabo, ele é colorido porque cada cabo desses, cada cor dessas, significa que essa lima tem um diâmetro específico X. Pessoal, eu preciso decorar essas cores de lima. Com o tempo, vocês vão precisar decorar. Eu não vou chegar numa hora da prova, vamos fazer uma prova oral. Vocês vão falar a sequência de cores da primeira série e segunda série. Ah, professor, é branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. Eu preciso saber que é essa sequência? Sim, vocês precisam saber que é essa sequência, sim, tá? Isso aí, com o tempo, vai entrando na cabeça de vocês vão se acostumando às cores. E eu vou explicar o que significa cada cor dessa. Eu bato o olho, eu já sei, que isso aí já está na minha cabeça há 20 anos que eu faço endodontia, tá? Há mais até, né? Bom, o cabo, ele tem uma série de informações nesse cabo. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Mas eles estão perguntando sobre a espátula 24F e 24. Praticamente é a mesma. É a mesma coisa, a F ela que é mais fina. Ela é mais flexível, né? Exatamente, é mais flexível. Não tem importância, não, pode ser qualquer uma das duas. Espera aí, rapidinho, gente. Papai tá dando aula, filho. Desculpa, gente. Meu filho fica me chamando também. Meu Deus. Vamos lá. Então, essas cores de lima, elas significam, todas elas têm uma informação. Então, você tem que bater o olho no cabo e ter a maior parte das informações dessa lima estão na cor e nessa numeração e nesse formato geométrico que tem desenhado nesse cabo. Por exemplo, vamos olhar essa lima. É uma lima azul. Alguém é daltônico aí? Porque realmente, se tiver daltonismo, professor, vai trabalhar Tem, o Gabriel. O Gabriel. Tem sim. Isso. Então, a gente vai ter que trabalhar também a numeração com relação a isso. Aí eu prefiro... Isso aí vai ter que ser um trabalho individualizado, que é extremamente importante que se faça esse tipo de coisa. Meu irmão tem muita dificuldade com cores, eu tenho uma dificuldade com cor, assim... Não sou daltônico, mas para mim, se olhar, rosa é rosa, e não é falar, a pessoa fala, roxa essa cor, não, para mim é verde. Mas a gente vai trabalhar isso aí, essa identificação das cores, ela é extremamente importante, mas a gente consegue salvar de outros modos, tá? Não se desespere aí, que há a possibilidade de ser endodontista do mesmo jeito, né? Tá? Ok, aí, obrigado.
pelos números no cabo, você vai identificar da mesma forma. Exatamente, pela numeração vai ajudar na identificação. Eu vou falar já já isso para vocês. A cor vai facilitar o processo, porque até que essa numeração, com o tempo, ela acaba apagando, entendeu? De esterilização. Então, vai acontecer que você vai ter que fazer uma compra mais frequente de limas, você vai ter que ter um cuidado de olhar todo o cabo de lima, e a cor, ela facilita o processo, tá? Mas qualquer coisa, vocês vão me interrompendo aí, que eu vou explicando com mais calma em relação a isso. Bom, é uma lima azul, espero que vocês vejam que ela é azul mesmo, e tem um 30 e um quadrado nessa cabo. Esse quadrado e essa numeração 30 é todo importante. Então, esse quadrado significa a secção transversal. O que significa? Significa que se eu pegar essa lima e cortar ela no meio aqui, nessa parte do metal dela, eu vou olhar para esse metal e vou ver um formato de um quadrado. Beleza? Essa é a secção transversal. Eu vou pegar essa lima, cortar essa lima, vou olhar o formato dessa secção transversal, ela vai ter um formato de quadrado. Professor, então tem outras limas que você cortar, vai ter outro formato? Sim, tem uma que é um triângulo, tem uma que é uma bolinha. Então a gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, esse quadrado significa isso. Bom, essa lima, esse 30 aí, professor, o que significa? Ela significa, com esse 30 eu consigo identificar qual série que ela é, se ela é primeira, segunda, terceira série, já eu vou falar isso. E essa numeração significa o diâmetro dessa parte ativa. Vou falar nos próximos slides. Nossa, professor, está tão difícil isso. Calma, gente, a gente chega lá, chegaremos todos juntos, tá? Esses são os tipos de secção transversal que a gente tem. Então, tem a tipo Kerr, que é essa mais comum que a gente usa, a lima mais comum, que é essa tipo K, que é essa que tem um quadradinho, tá, gente? Tem a Flexofile, que é um triângulo. Se você cortar essa Flexofile e olhar como é que é o formato dela, ela tem um formato triangular, tá? E a Headstone, que é essa aqui de baixo, que parece um monte de pinheirinho, um em cima do outro, essas a gente até tirou da lista de material, porque ela tem um jeito de utilizar ela, que é um jeito diferenciado. Se você utilizar do jeito errado, girando essa lima, você fraturava ela dentro do conduto. Então, a gente tirou da lista de material, porque os alunos começaram a fraturar demais esse lima, a gente acabou tirando as Headstone e deixando só as limas tipo Kerr, tá? Para vocês comprarem. Bom, a pontinha dessa lima, para que serve, professor? Para exatamente você poder localizar os condutos. É um guia de penetração. Tá? Não, ela não significa que ela tem corte nessa ponta, mas significa que ela é extremamente fina só para você achar o conduto. A gente não faz a mensuração dessa pontinha, dessa guia de penetração. A gente faz a mensuração um pouquinho depois dessa guia de penetração, que a gente vai falar já já. Aí a pontinha, esse guia de penetração aqui, vocês conseguem ver minha setinha, né? Essa parte mais ogival aqui, que é a parte de guia para penetração. Aqui é passiva, porque não tem essa angulação aqui, e aqui é ativa, porque tem essa angulação aqui, tá? Varia muito do que vocês vão utilizar. Não precisa vocês decorarem nada disso, é basicamente guia de penetração, serve para facilitar a entrada da lima dentro do conduto. Essa parte é extremamente importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa é a lâmina, a parte ativa da lima. Por que ela é ativa? Porque ela corta as paredes, ela não corta o seu dedo, mas ela corta as paredes. Se você raspar numa parede dessa, ela vai tirar a tinta da parede, literalmente. Então, por conta dessas espiras que tem essa lima. Esse tamanho dessa parte ativa, ela é uniforme, ou ela foi estandardizada em todos os instrumentos. O que significa, professor, que toda lima manual que eu for comprar, o comprimento dessa parte ativa tem 16 milímetros. Beleza, pessoal? Então, essa parte ativa, ela é estandardizada, uniformizada, em todas as limas, ela tem essa parte ativa de 16 milímetros. Então, professor, se eu fiquei sabendo que tem lima de 21, de 25 milímetros e de 31 milímetros, se a parte ativa ela é sempre 16 milímetros, o que vai alterar de uma lima para outra? É exatamente o intermediário. O intermediário que é variável, essa parte que não é ativa, que não tem espira, que vai variar o tamanho. Então, professor, vamos fazer um exercício? Professor, se for uma lima de 25 milímetros e eu tenho uma parte ativa sempre de 16 milímetros,
Qual é o tamanho do meu intermediário? 9 milímetros, muito bem, quem respondeu 9 milímetros, que é exatamente isso. Se você tem 16 milímetros de parte ativa, e eu tenho uma lima no total, que é dessa parte do cabo até a ponta de 25 milímetros, o que vai variar é esse intermediário. Se aqui tem 16 milímetros, aqui vai ter 9 milímetros. Então, professor, se tiver uma lima de 21 milímetros, quantos milímetros tem essa parte intermediária? 5 milímetros, exatamente isso. Você vai variar só essa parte intermediária. A ponta vai ter 16 milímetros, você vai variar só essa parte intermediária. Estamos entendidos nessa parte, gente? Sim, professor. Bom, Sim, professor. o comprimento dessa parte metálica, que é a parte intermediária, mais parte ativa, ela varia. Geralmente a gente tem 3 comprimentos, vocês podem ver na lista de vocês, tem de 21, de 25 e de 31 milímetros. Professor, para que serve essa variação de comprimentos? Bom, meus caros amigos, a gente vai utilizar, às vezes, um incisivo inferior, que às vezes pode ter 17 milímetros de comprimento. Se você for utilizar uma lima de 31 milímetros, vai parecer um espeto de churrasco dentro de um dente. O paciente vai ter que ter a boca toda aberta para poder ter espaço para essa lima entrar. Então, a gente vai ter que usar uma lima mais compatível com o comprimento do dente. Então, para isso que é tão importante a gente analisar, às vezes, a radiografia inicial para saber qual o comprimento inicial desse dente. Então, por exemplo, um incisivo tem quantos milímetros em média? O incisivo superior tem por volta de 23 milímetros de média. Então, o que você vai utilizar de lima? Vou utilizar uma lima de 21 milímetros? Não, gente, vai só cutucar ali, vai ficar faltando 2, 3 milímetros de comprimento. Vou utilizar uma lima de 25 milímetros? É o mais indicado. Posso utilizar uma lima de 31 milímetros? Até posso, mas vai ficar tão grande o espetinho lá de churrasco, tão grande a lima, que você vai perder um pouquinho da apreensão, da sensibilidade com uma lima muito grande. Beleza? Então, temos limas desses 3 comprimentos. Claro que temos comprimentos maiores que isso, mas esses são os comprimentos padrões, que é 21, 28 e 31 milímetros. Bom, vamos falar de diâmetro dos instrumentos. O diâmetro dos instrumentos está extremamente associado a essa numeração que está no cabo. Então, professor, eu não enxergo cor, não vou saber. Não, você vai olhar as numerações desses instrumentos para poder identificar em que série vai estar. Professor, estou na primeira série, segunda série, terceira série. É exatamente grupos de limas que você vai utilizar na instrumentação. Então, tem a série especial, que são limas 6, 8 e 10, que são limas rosinha, cinzinha e roxinha. Tá? Eu uso muito essa lima roxa para molares extremamente calcificados, incisivos inferiores que têm calcificação. Então, são limas especiais que são extremamente finas, tá? Realmente são da finura de um cabelo, às vezes. Então, são coisas, são limas realmente que você utiliza e às vezes acaba descartando em um uso único, de tão delicadas que elas são. As limas que a gente utiliza são as de primeira e segunda série, tá? Essas de primeira e segunda série é o que a gente normalmente preconiza na lista de material de vocês. Precisa, sempre que você for entrar para fazer um conduto, um dente, você precisa ter a sequência de limas de primeira série e as limas de segunda série. As limas de primeira série têm um diâmetro um pouco menor e as limas de segunda série um diâmetro um pouco maior. Por isso que a numeração é maior na segunda série. Isso, gente. Tá? Já vou falar já para que serve essa numeração. Professor. Então, oi. Tanto na primeira série quanto na segunda série segue essa mesma coloração? Excelente pergunta. Eu vou falar nos próximos slides. Então, quer dizer, segue aquela mesma coloração? Quer dizer que a primeira lima que eu tinha visto lá atrás, professor, aqui, tem aqui uma colinha aqui do lado, a lima 15 é uma lima branca. Exatamente. E a lima 20 é uma lima amarela? Isso. 25 vermelha, 30 azul, 35 verde e 40 preta. Então, significa que a primeira lima da segunda série, que é 45, ela vai ser branca? Exatamente. Ela segue a mesma sequência. Tá? Então, se você bater o olho numa lima e ver que ela é branca, você vai desconfiar. Ou ela é... que você vai ter, normalmente, de primeira e segunda série só no seu kit. Porque a gente não pede de terceira série, que só para casos específicos. Você vai bater o olho, você vê que é uma lima branca, você vai desconfiar o seguinte, ou é uma lima de primeira série, ou é uma lima de segunda série. Então, você vai olhar o número que está escrito no cabo. Se for uma 15, é de primeira série. Se for uma 45, é uma lima de segunda série. Beleza?
É exatamente isso que vocês me perguntaram. Vou falar aqui, nesse quadro, exatamente a questão das cores. Então, a lima 6 é uma lima extremamente fina. Eu raramente utilizo ela no consultório, a gente nem pede na lista de material de vocês, que você olha para ela, já entorta, sabe? Tanto que ela é fina. Então, eu já vou falar o diâmetro dela. A 0,8 e a 10 eu utilizo muito em casos de molares. A 10 eu utilizo em todos os meus casos, eu utilizo essa lima 10 de molar. Então, aí tem as primeira e segunda série que seguem as sequências de cor. Então, quando muda essa cor, muda o diâmetro dessa lima. Com o tempo, vocês vão se acostumando com esse tipo de numeração aí, esse tipo de coisa. Eu até coloquei uma foto no Moodle para vocês, de repente, imprimirem essa tabela e, de vez em quando, darem uma olhadinha nessa tabela, para uma tabela que eu fiz. Não tem nada, se você bolou uma tabela. Não, eu peguei a tabela e montei uma tabela para vocês poderem facilitar vocês na hora da identificação das limas. Então, para vocês terem uma colinha inicialmente. O que significa essa numeração que está no cabo? Essa numeração que está no cabo, ela é exatamente o diâmetro D0. O que é o diâmetro D0? É o diâmetro da pontinha da lima. Não é do guia de penetração, não, viu, gente? É do diâmetro da pontinha. Esse D0 significa o primeiro diâmetro dessa lima. Bom, a lima 30, o que significa? Vamos pensar aqui atrás. Bom, professor, se tem um 30 aí, o que podia ser? É 30 milímetros? Não, 30 milímetros é uma coisa muito grande, né, gente? Para lima, diâmetro é pequeno. Então, vocês começam a pensar em possibilidades. Então, só para adiantar para vocês, uma lima 30, ela tem 0,30 milímetros de diâmetro nessa ponta D0. Beleza? Então, a 35 tem 0,35 milímetros no diâmetro D0. Então, é assim por diante, você vai fazendo essa numeração. Então, se eu pegar, por exemplo, chegar para vocês, aluno X aí, o que é a lima 06? A lima 06 significa que o diâmetro D0, que é da pontinha dela, tem 0,06 milímetros de diâmetro. Caramba, professor, é muito fino. Muito fino, é 0,0, exatamente, para vocês terem uma ideia de tão fino que é, que às vezes você olha, você nem enxerga direito. Então, essa numeração no cabo é exatamente para isso, para a gente saber o diâmetro. O que é tão importante, professor, saber o diâmetro? Na hora da instrumentação, das técnicas de instrumentação, a gente vai ter que ampliar o diâmetro do conduto para poder vedá-lo, que é a parte de preparo cirúrgico e obturação. Isso a gente vai precisar aprender a fazer e fazer a identificação dessas limas para poder fazer isso, tá? E vocês até chegarem lá, vocês já estão mais acostumados com isso. Professor, tem o D0, existe o D16, que é a numeração? Olha esse slide aí. Exatamente isso. Uma lima, ela não é reta, tá? Ela não é um cilindro. Tá? Vocês lembram do cilindro? Ela não é um cilindro. Ela é cônica, a lima. Então, se a pontinha, você vai subindo na lima em direção ao cabo, você vai aumentando o diâmetro. Vocês estão entendendo isso? Na frente eu vou mostrar um cone, como é que funciona. Então, se na ponta ela tem um diâmetro, como é que eu vou saber o diâmetro que, de repente, está mais próximo do cabo? Basicamente o seguinte: a cada milímetro, presta bem atenção nisso, viu, gente? Que essa é uma das maiores dificuldades dos alunos da graduação. A cada milímetro que você vai andando em direção ao cabo, você vai aumentando em 0,02 milímetros no diâmetro. Beleza? Vou voltar. De novo, no D0 você tem X de diâmetro, né? De acordo com o cabo. A cada milímetro que você anda em direção ao cabo, você aumenta em 0,02 milímetros no diâmetro dessa lima. E isso é padronizado nas limas manuais. Nas limas rotatório, reciprocante, mais para frente eu vou falar sobre isso, não tem essa padronização, mas nas limas manuais a gente tem. Nessa tabela, já está amaciado para vocês aí o diâmetro que seria no D0 e o diâmetro que seria no D16. Bom, Eduardo, como é que eu vou fazer um cálculo, se um dia eu quiser fazer um cálculo de isso? Um exercício mais para frente que a gente vai falar sobre isso.
Mas essa tabelinha foi a tabelinha que eu coloquei lá no grupo, no Moodle de vocês, para vocês começarem a identificar a numeração e colocar junto com a coloração, que às vezes a gente até numa questão mais básica, numa prova, a gente vai colocar para vocês, uma lima 30, qual cor de cabo que é e tal. A gente vai colocar uma coisa desse tipo, não besta assim, mas vai colocar associado na pergunta, para vocês começarem a forçar a cabeça de vocês para decorarem essa sequência de limas, etc. Então, não estou fazendo nada, professor. Bota essa sequência de limas na sua frente e vai identificando. Exatamente isso. Um dos exercícios que eu faço com os alunos é pegar essa caixinha que eu tenho aqui, ó, tem milhões de limas aqui, milhões de exagero, né? Mas tem centenas de limas aqui dentro, e coloca assim, identifica essa lima, e os alunos fazem em grupos identificação com essa lima. Mas isso a gente consegue fazer presencialmente, etc. Mas comecem a fazer isso. Joga uma lima e comecem a identificar. Professor, como é que eu vou saber o comprimento dessa lima? Você vai pegar uma reguinha, com o tempo você vai se acostumar a bater o olho e saber se é 21, 25 ou 31 milímetros. Vai pegar a reguinha milimetrada e vai medir. Aí como é que eu vou saber o resto? Você vai bater o olho e fazer essa identificação com relação a essa tabela. Professor, e se eu quiser calcular cada coisa desse tipo? Isso aqui é só para... Eu separei em 3 grupos, para vocês verem o quanto que aumenta de um número para o outro, né? Você vê aqui que nessas primeiras limas especiais, ela aumenta 0,02 de diâmetro de ponta em cada lima dessa. E aqui 0,05 e aqui 0,1. Professor, precisa decorar isso? Não. Com o tempo você vai acabar identificando, sabendo que a primeira lima aqui passa na segunda série, ela passa de 45 para 50, depois para 55, e depois 60, 70 e 80. Ó, começa a passar de 10 em 10. Isso vocês vão começar a se acostumar mais para frente com relação a esse diâmetro. Bom, professor, aí a parte do cone que eu falei. Uma lima, apesar de você bater o olho e não ver muito esse cone nessa lima, ela é cônica. Então, a parte mais próxima do cabo tem um maior diâmetro que na ponta. E essa conicidade, ela é uniforme. Significa que a cada milímetro que eu subir nessa lima, eu vou aumentar em diâmetro em 0,02 milímetros. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Essa não era para ser desse jeito. Mas vamos lá. O diâmetro dessa lima 30, por exemplo, qual que é o D0 dessa lima 30? Já que ela é 30, ela tem um diâmetro D0 de 0,30. Se eu andar 1 milímetro nela, no D1, por exemplo, que é o D1, quer dizer que eu andei 1 milímetro, eu vou aumentar 0,02 milímetros nesse diâmetro. Então, eu vou ter um diâmetro de 0,32 milímetros. E assim vai. Entendeu? Se eu aumentar mais 2 milímetros aqui, ó, eu vou aumentar de 0,32 mais 1 milímetro que eu dei, 0,34 e assim por diante. Se eu quiser preguiçosamente fazer esse cálculo, que às vezes a gente pede numa avaliação, eu quero calcular o 10,16, pega 30, vai somando de 0,02 em 0,02 até chegar ao 16. Ou você multiplica 0,02 vezes 16 e soma a ponta. Nossa, professor, é matemática demais para minha cabeça. Eu não dou conta disso. Tem o jeito do preguiçoso, que é você colocando 1 milímetro por 1 milímetro, aumentando em 0,02, e tem o jeito de você fazer o cálculo, que é exatamente esse é o cálculo. Por exemplo, eu quero descobrir o D16. Eu andei 16 milímetros nessa lima. Vou pegar 0,2 vezes 16, dá 0,32. Então, eu aumentei nessa lima 0,32 milímetros. E como é que era a lima inicialmente? A lima inicialmente, como é uma lima 30, ela tinha 0,30 milímetros. Como aumentei 0,32, no D16 eu tenho 0,62 milímetros. Vocês estão entendendo, gente? Isso aí? O exercício que a gente vai ter no Moodle essa semana vai ser exatamente esse exercício, só que com outras limas, para vocês trabalharem isso. Podemos fazer mais um exercício com mais uma lima? Vou repetir com essa lima azul e a gente vai fazer um exercício, por exemplo, com uma lima preta, beleza? Primeira coisa que eu quero saber de vocês, o que é uma lima preta de primeira série? Uma lima preta de primeira série, ela é o número 40, gente. Aqui, ó. Lima preta de primeira série, ela é uma lima 40, tá? Então, isso é só para se identificar mais na frente de vocês.
Bom, voltando aqui ao exercício. Qual que é o diâmetro da ponta D0 de uma lima 30? 0,30. 0,30 milímetros. É importante que você sempre use milímetros. Não é centímetro, não é metro, não é micrômetros, tá, gente? É milímetro. Ela tem 0,30 milímetros aqui, ó. Aqui embaixo está 0,30 milímetros. Só que eu quero saber o diâmetro que está quando eu ando 16 milímetros nessa lima. O D16 eu quero saber. Então, já que a cada milímetro eu aumento 0,02, quando eu ando 16 milímetros, eu multiplico 16 por 0,02, que dá 0,32. Então, eu aumentei 0,32 milímetros no diâmetro. Mas já tinha 0,30 milímetros de diâmetro, não era? Que é uma lima 30, você vai somar essa multiplicação com a ponta da lima e vai ter o diâmetro em D16. Vamos fazer um outro exercício, gente? Vamos lá. Uma lima preta, qual que é o diâmetro D0 de uma lima preta? De primeira série. 0,40 milímetros. Isso, esse é o D0. Bom, vamos supor, eu quero o D30, não, o D30, olha que viagem. Eu quero o D10 dessa lima de 40 milímetros. Vamos fazer aqui? Vou só alterar aqui, ó. Eu quero o D10 de uma lima de 30 milímetros, de 40 milímetros, de uma lima 40. Beleza? Vamos trocar aqui? O D0 é 40. Aqui seria 40. E eu quero D10, tá? Eu andei 10 milímetros nessa ponta. Vamos lá. Se eu andei 10... 0, exatamente. Você andou 10 milímetros, você andou 0,20 milímetros você tem de diâmetro, você aumentou. Mas você já tinha 0,40 nessa ponta. Então, você vai pegar o 0,40, somar com o 0,20, você tem D10, seria D10 aqui, né? Em D10, uma lima 40, você tem 0,60 milímetros de diâmetro. Vamos fazer outro exercício com outra lima? Já estão entendidos no assunto? Estão craques já. Pode mandar aí, professor. Não, pode fazer. Vamos lá. Vamos pegar uma lima, escolha uma cor aí, por favor. Escolha qualquer cor. Azul. Azul? Vermelha? Azul já foi. É a vermelha do Mengão na segunda série. Qual que é a vermelha de segunda série, gente? 55. 55, muito bem. Espero que vocês tenham falado sem colar. Né? Vamos lá. Se ela é uma 55, se uma lima vermelha ela tem 0,55 de diâmetro, então aqui em D0 vai ter 0,55 milímetros. Concorda comigo? Beleza. Qual D que a gente vai? Seleciona um D aqui, um diâmetro que eu vou correr aqui na lima. De D0 a D16, por exemplo. D12. D12. Eu andei 12 milímetros nessa lima aqui. Então, se eu andei 12 milímetros, se a cada 12 milímetros aumentou em 0,02 milímetros o diâmetro, eu vou ter aqui 0, não precisa ter muita dificuldade em matemática, né, gente? 0,24. Concordam comigo? Então, estão entendendo, gente? Sim. Tá, beleza. Então, se eu tenho uma ponta que já tinha 0,55 de diâmetro, eu vou somar a 0,24, eu vou ter em D12 nessa lima 0,79. 79. Perfeitamente. 0,79. Beleza? Entendidos em relação a esses cálculos? Agora eu entendi. 0,79 milímetros. Já que a gente está com tempo, vamos escolher uma outra cor. Escolha uma outra cor aí, qualquer. Verde. Verde de segunda série. A verde de segunda série, qual que é a numeração? Qual que é a numeração dela? 70. Ela é 70, então quer dizer que a ponta dela tem 0,70 milímetros de diâmetro. Então, se ela tem 0,70 milímetros de diâmetro, já coloca em D0 aqui que ela tem 0,70 milímetros de diâmetro. Bom, qual D que eu vou utilizar nela? Eu quero descobrir algum D dela. De D0 a D16. Escolha um número. D13. D13, excelente. Vou colocar aqui D13, tá? D13. Colocar aqui só para ficar bonitinho, ó, D13. Eu quero saber o D13.
Então, eu vou multiplicar aqui 0,02, que vai aumentar a cada 1 milímetro. Eu andei 13 milímetros nessa lima, eu vou aumentar 0,26 milímetros nessa ponta. Então, como eu já tinha 0,70 milímetros nessa ponta, eu vou somar a 0,26, vou ter 0,76 milímetros de diâmetro em D13. Beleza? Não, professor, 0,26. Não? Vai ter 0. Ah, não, 96. 96. Tá certo, desculpa, eu comi. 96. Eu só tava. Era um teste para saber se vocês estavam prestando atenção. É exatamente isso. Ah, O teste. Viu? Muito bem, vocês estavam prestando atenção. Vocês querem fazer mais algum exercício desse ou tá suficiente para vocês entenderem como é que funciona uma lima? vamos fazer no exercício que vai passar. Então vamos lá. Mais uma cor aí de primeira série. Escolha uma cor. Rosa. Preto. Rosa. Preto, tá, 40. A preta de primeira série, desculpa, já 40. Então, ela é uma lima 40 de primeira série. Ela tem 40 milímetros de diâmetro D0, tá? Então, aqui de 0,40. Eu vou andar quantos milímetros nessa lima? De D0 a D16. Quantos vocês querem descobrir? D10. D10. Mais fácil fazer a conta, né? Então, você vai andar 0,20 milímetros, tá? Então, se você... Há uma pergunta interessante que eu vou fazer aqui. Ó, eu andei aqui 10 milímetros, aumentou em 0,20 milímetros. Eu tenho quantos milímetros em D10? Você tem 10, né? 0,60. 0,60. Então, em D10, às vezes a gente pergunta isso em avaliação. Em D10, essa lima, ela tem um diâmetro compatível com que lima da primeira ou segunda série? Azul. Azul de segunda série. Então, a gente vai pedir... Exatamente. A gente pode fazer esse tipo de pergunta para dar uma mexida na cabeça de vocês. Beleza? Então, esse aqui eu acho que já entendido. A gente pode voltar isso mais para frente, depois, novamente. Professor, quero tirar dúvida de novo naquela parte de diâmetro, etc. Bom, para quem é... Beleza? Pode seguir? Pode. Professor, na prova a gente não vai ter essa tabelinha, não, de cores? Tem que decorar mesmo. Na teoria, se for online, né? Na teoria, não, né? Mas se for online, vocês possivelmente vocês vão ter esse cálculo. Mas esse cálculo não é difícil, não, gente. Acabei de fazer vários cálculos aqui, é molezinha. Na prova você... Vou usar Google na prova, né? Não, o cálculo não é difícil. O difícil é decorar cada cor, cada série. Isso vocês têm que começar a fazer, tá? A gente provavelmente não vai cobrar esse tipo de coisa em prova, mas vocês têm que começar a fazer esse tipo de identificação, porque vocês têm que começar a saber que a azul de primeira série é uma 30, que a verde de primeira série é uma 35. Vocês têm que começar a saber esse negócio na cabeça de vocês. Com o tempo, isso vai entrar suavemente na cabeça de você. Inicialmente, professor, eu quero fazer um rap aí de a primeira é amarela, a primeira é branquinha, não sei, não tem nenhuma, que nem a gente decorava tabela periódica hoje, que tinha as palavrinhas hoje, coisas, que até esqueci esse negócio. Hoje ele acaba coisas francesas, que a gente decorava a tabela periódica. Não tem nada disso nessa sequência de lima, mas vocês podem inventar uma coisa para vocês decorarem, uma musiquinha, sei lá. Mas Rabaca, na cabeça de vocês. Rabaca mijou no seu Berílio. Vaca mijou? Rabaca mijou no senhor Berílio. Sim, lá do... Sim, a pessoa... Valência mais 2, lá na tabelinha do cálcio. Entendi. Só tem 1000 anos que eu estudei isso, nunca esqueço. Vocês podem fazer alguma palavrinha dessas para poder decorar e ficar mais fácil de coisa. Até me ensinem depois para poder passar para outros alunos, para facilitar decorar esse tipo de coisa aí, que esse negócio está tão na minha cabeça que é difícil até... Eu bato o olho, eu até tenho sonhos com isso, com essas coisas, limas. Bom... Na caixinha da lima, ela já tem todas as informações que você precisa. Aí na caixinha da lima tipo Care, é uma lima tipo K, que é K-File, que é esse tipo de lima que a gente utiliza mais comumente. Ela tem a secção transversal quadrada aqui, ó. Aqui é uma de primeira série, de 15 a 40, aqui uma de segunda série, de 45 a 80.
ambas de 25 milímetros de comprimento. Então, na própria caixinha, você consegue fazer essa identificação da lima, tá? Então, fica fácil vocês decorarem. Aí, a parte de identificação das limas, que é a quadrada é a tipo K e a Flexofile, ela é triangular. Por que a Flexofile ela é mais flexível? Gente, tenta imaginar um bloco de metal quadrado. O que é mais fácil você dobrar? Uma coisa quadrada ou uma coisa triangular? É muito mais fácil, porque tem menos massa interna, uma coisa triangular, então ela é mais flexível. Por isso que ela se chama Flexofile. Ela é utilizada para condutos mais flexíveis. Essas limas tipo Redstone, que é uma secção transversal circular, até aqui na caixinha, ela é muito utilizada para instrumentação de retratamentos, que você vai remover das paredes a gutapercha, ela tem um corte muito maior, mas o problema delas é que elas não podem ser giradas dentro do conduto. Se você girar essa lima dentro do conduto e ela der uma pequena travada, ela vai fraturar. Então a gente tirou da lista de materiais porque começou a ter muita fratura de lima Redstone, que são essas aí, e a gente acabou tirando da lista de material, e quando a gente precisa fazer algum retratamento, a gente pede para o aluno comprar separadamente. Aí as tipo Redstone, que são esses pinheirinhos, que a cinemática deles, a gente vai falar mais para frente. A cinemática das Redstones é entrada e saída. É que nem casa de sogra, gente. Você entra e sai, só. Tá? Não brinca lá dentro. Você não passeia lá dentro. Já tipo K, você entra, faz um movimento de quarto de volta no sentido horário, um movimento de quarto de volta no sentido anti-horário e remove do conduto. Mais para frente a gente vai conversar sobre esse tipo de cinemática. É só importante vocês saberem que a tipo Redstone, ela não gira dentro do conduto. Beleza? É isso que eu preciso que vocês saibam na tipo Redstone e saber a identificação, que ela é redonda, etc, etc, etc. O diâmetro dela é o mesmo das limas tipo K? É o mesmo. Então quer dizer que a 15 ela vai ter uma ponta 0,15 milímetros, então vai ser do mesmo jeito na identificação da tipo K. Bom, alguém muito esperto chegou assim e falou assim, poxa, eu não consigo passar na instrumentação de uma lima tipo 20 para uma lima tipo 25. O conduto, às vezes, é muito duro. Por que a gente não inventa uma lima intermediária, tipo uma 0,17, para ficar mais fácil? Então, inventar essas Golden Medium, que são linhas intermediárias. Eu acho uma baboseira usar isso. Quando você precisa utilizar esse tipo de lima, é porque as limas estão velhas, sem corte, ou você não está fazendo irrigação e aspiração suficiente, mas tem essas limas intermediárias, que são essas numerações quebradas, que entre 15 e 20 tem uma 17, entre 20 e 25 tem uma 22, e etc., para ficar mais... Você vai instrumentar com mais limas, vai demorar mais ainda. Quando a sua lima, você não estiver conseguindo passar de uma lima 20 para uma lima 25, meu filho, está na hora de você trocar suas limas, porque ela está perdendo o corte dela. Isso aí é que nem faca, gente, não tem como você amolar, não. Tá? Esse caso é isso. Ela perdendo o corte, ela não está mais cortando, joga fora. Importante, talvez vocês não me perguntaram sobre esse tipo de lima. Que marca de lima que eu vou comprar? Gente, para o laboratório, é a lima mais fuleira que vocês tiverem, a lima mais porcaria, mais baratinha que tiver, a mais usada que seus amigos estão dando aí, não precisa nem pagar, me dá essas limas velhas aí, ó, para utilizar no laboratório, exatamente vocês não precisarem comprar. Agora, para a clínica, a gente pede que seja ou VDW ou a Maleifer, que é para usar no paciente, que são os limas de melhor qualidade, são limas mais duráveis, que fraturam menos, que cortam mais e etc. A gente não quer ter o desespero de vocês fraturarem ou separarem uma lima dentro de um conduto, que é desesperador. Eu até brinco com os alunos da especialização. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você fratura ou separa uma lima? A primeira coisa que você faz é respirar fundo, e a segunda coisa que você faz é fechar o dente, a terceira é trocar a cueca, que é dar um negócio ruim, um frio na espinha, dá um negócio muito ruim na sensação. Aonde que entra chorar aí nesse processo, professor? Não, a gente não chora porque a gente disfarça, né? Quando a gente está de máscara e começa a correr na nariz, faz assim para disfarçar, né? Mas a gente não chora não, gente. A gente diz, não, acho que caiu um pouquinho de procolito aqui no meu olho, aqui. Eu tô só não dorme aquela noite rodando na cama. É, exatamente. Não dorme mesmo, dá um negócio muito ruim, viu? Você tenta falar assim, meu Deus do céu, por que não inventaram um imã para eu colocar na entrada do conduto e essa lima vir dançando aqui para cima? É uma coisa muito difícil, eu particularmente
Gosto muito de remover limas separadas, mas gosto de remover limas separadas dos outros. Manda lá no consultório, alguém que quebrou uma lima, eu cobro o valor e me divirto para remover. Agora, remover minhas próprias limas fraturadas, gente, é um negócio muito ruim. Teve uma vez que aconteceu com uma aluna da graduação, da especialização, levou um paciente no consultório, que ela tinha quebrado uma broca dentro de um dente. Aí, quando eu terminei de remover a broca saiu, mostrei para ela, assim, foi 1h30 de consulta para remover essa broca dentro do dente. 1h30 de consulta, quando eu removi, ela chorou de emoção, cara. Eu falei assim, cara, que sensação boa que foi. Mas Professor, como é que você retira a lima que quebrou dentro do dente? A gente tem uma série de técnicas. Eu, particularmente, eu sou fã da técnica com o uso de pontas de ultrassom extremamente finas, que a gente usa que entra dentro do conduto, e com o uso do meu microscópio, que eu trabalho com microscopia no consultório. Então, você às vezes consegue enxergar essa lima dentro do conduto, tá? Com todo o uso do microscópio. Mas são coisas muito avançadas. Um dia a gente até conversa sobre isso. São coisas muito avançadas e a melhor coisa é não fraturar, tá? E para você não fraturar, você tem que fazer a cinemática correta de instrumentação e usar material novo e de boa qualidade. Então, por isso que a gente indica que no paciente vocês utilizem limas novas e limas dessas marcas que a gente falou, para vocês não passarem por isso, tá? Vocês não vão querer passar por esse tipo. Tá? É uma dica de endodontista veiaco, tá, gente? Não crie amor na lima. Não tem amor faz nela. o piercing, tá velha, põe na orelha, faz que nem eu, dá para o professor para dar para os alunos para usar no laboratório, então esse tipo de coisa. Aí são 2 limas que eu tirei uma foto só para mostrar a identificação. Às vezes a Flexofile, ela tem uma diferença de identificação um pouco diferente, cada marca é de um jeito de diferenciar. Então ela não vai estar com um triângulozinho no cabo, ela vai estar desenhado ou não, mas isso mais para frente a gente conversa sobre esse tipo de identificação. Bom, tá acabando a aula, tá? Eu vou dar uma pincelada para vocês nessas limas de níquel titânio, que são limas mais flexíveis. Essas limas que eu falei lá atrás, elas são de aço inoxidável, então elas não têm uma flexibilidade muito boa, então elas não fazem curva muito boa, já que elas não fazem curva muito boa, elas não flexionam muito, então elas têm maior facilidade de fratura e são mais duras também. Então, chegou uma ideia, que isso tudo acontece muito na NASA ou na Marinha Americana, começaram a utilizar essas ligas de níquel titânio, que sabia que essas ligas de níquel titânio eram extremamente elásticas, e aí foi utilizado o titânio em implantes, as ligas de níquel titânio em aparelhos para os arcos, e pensaram assim, por que não usar nas limas para deixar as limas mais flexíveis? E aí começou essa geração de limas de níquel titânio, que essas limas que rodam dentro do conduto, que elas são mais flexíveis. Então, ela tem uma grande elasticidade, então elas têm maior facilidade de aguentar mesmo a curvatura e etc. Bom, eu estou até com umas limas aqui para mostrar para vocês, mas calmamente. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver aqui. Deixa eu ver se eu me vejo, para vocês poderem me ver. Bom, deixa eu ver só me fixar aqui, que daí eu me vejo para poder mostrar para vocês. Professor, quando você fala de fratura, é fratura da lima ou do dente ou de ambos? Fratura da lima. É o jeito errado de falar. O jeito certo de falar é separação da lima, né? Que fratura, parece que você que fraturou a lima. Separação, a lima que quis se separar. Ela se separou, não fui eu que separei ela se separou sozinha. Então, talvez seria uma terminação menos possível de ter problemas jurídicos. Mas ela quebrou lá dentro a lima quebra lá dentro, tá? Bom, essa é uma lima de níquel titânio. Essa é uma lima dessa tradicional que vocês estão... eu falei a aula inteira para vocês, que é uma lima manual dessas, é uma lima azul, ó, para quem for daltônica aqui, é uma lima azul, tá? Então, qual que é a diferença dessa lima? Essa lima é de aço inoxidável. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cabinho aqui, eu vou dobrar ela, ó. Dobrei ela, tá vendo? Vendo. Tá vendo que ela não flexionou, ela manteve a curvatura dela? Essa é de aço inoxidável. Então, toda vez que eu for acertar ela aqui, ela vai dar uma fragilizada nela aqui, e com o tempo ela vai acabar fraturando. As de níquel titânio, elas têm uma maior flexibilidade. Então, e melhor memória de forma. Quer dizer, eu vou dobrar ela aqui dentro. Aqui, ó. Ela está dobradinha aqui, ó. Ela volta ao normal, tá? Ela é mais, ó. Vou dobrar, vou soltar ela aqui, ó, ela volta ao normal. Então, ela é mais flexível. Não sei se eu vou fazer isso no meu celular, porque senão... Aqui, eu vou dobrar ela totalmente aqui, ó.
eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo uma mais compridinha para ver se eu... Tem uma série. Ah, professor, você não usa mais essas aí? Não. Chega um momento que você tem que não se apegar mais à lima. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá vendo aqui, ó? Tô flexionando Opa, aqui, ó. Você consegue ver que ela tá 90 graus aqui? Agora eu vou tirar ela, ela volta ao formato dela. Então, essas são limas de níquel titânio, que elas giram dentro do conduto, por elas girarem dentro do conduto, elas instrumentam mais rapidamente o conduto, então acelera o processo, e elas conseguem fazer maiores curvaturas que essas limas tradicionais elas não faziam. Então, ela aumentou. Eu trabalho com níquel titânio desde 2005. Alguns de vocês talvez nem eram, não, acho que a maioria de vocês tinham nascido em 2005, né? Então, desde 2004 eu trabalho com níquel titânio, com essas limas. Claro que não tem essa qualidade dessas limas que tem hoje, mas elas instrumentam mais rápido porque elas giram dentro do conduto e fraturam. Elas são mais caras, logicamente, e etc. E é importante que vocês saibam que não há padronização. Então, quer dizer que o D16 dela não tem aquele negócio? Não. Não. Então, não aumenta. Cada uma é de um jeito. Cada fabricante faz de um jeito a sua lima e utiliza a cor do jeito que quer. Então, essas aí são limas manuais de níquel titânio. Existe também manual de níquel titânio. Está vendo que o quadradinho dela aqui é metade pintado e metade não está pintado? Esse significa que são limas de níquel titânio. Elas são bem flexíveis. Por vezes, lá para o 9º, 10º período, a gente vai pedir para vocês comprarem uma lima dessa, fazer algum molar, alguma coisa que esteja mais uma curvatura um pouquinho mais acentuada, tá, gente? As limas para trabalhar maiores curvaturas, acionadas por motores, tá? Eu tenho uma série de motores, agora com o curso que eu lancei, eu tenho quase 10 motores para utilizar nos treinamentos com os alunos nas pós-graduações que eu dou. É muito mais rápido, você consegue instrumentar, às vezes, um molar em 30 minutos, 20 minutos. Claro que se você instrumentar em 20, 30 minutos, você não vai limpar o suficientemente, vai ter que fazer um trabalho na parte química um pouco maior para eliminar essas bactérias. Eu tenho uma aula sobre isso, básica para graduação, de repente, futuramente, se a gente tiver não faz parte do ensino agora, mas a gente, de repente, faz uma aula mais para frente sobre isso, que é interessante que vocês façam na graduação, que a gente tem motores na faculdade para fornecer para vocês. Bom, o que vocês vão utilizar que roda dentro do conduto? São essas brocas aí, ó, Gates Glidden. São essas brocas que elas não fazem curvatura, elas são de aço, tá? Elas quebram com muita facilidade, só que elas têm uma fratura normalmente segura, porque ela fratura bem aqui, ó, bem próximo ao cabo. Então, o que acontece? Você só pinça elas dentro do conduto, é bem tranquila, salvo um colega meu, inclusive, o professor Alexeyev, que se um dia tiver a oportunidade de fazer uma entrevista, que nem eu fiz com a turma passada, com ele aqui nas aulas com vocês, ele fraturou a pontinha de uma Gates Glidden dessa, que é essa pontinha que é raro de acontecer, bem no dente da sogra dele, e o dente da sogra dele acabou virando implante por conta disso. Então, acontece muito raramente, mas são brocas muito seguras, tá? Uma sogra pode acontecer mais, né, professor? É a parentite que a gente fala, né? A parentite acontece muito com as pessoas. Eu não tenho esse problema, todo mundo da minha família, nunca tive problema com isso, não. Mas tem gente que tem medo de atender parente por conta disso. Eu não tenho receio, já fiz implante na minha mãe, já fiz protocolo sobre implante no meu pai, já fiz endo no tecido do meu filho, que caiu de boca no chão, não tem esses negócios, não. Comigo só aquece assim, ó, e manda brasa, não tem esses negócios comigo, não. Não, a gente, só para falar dessas brocas, são brocas para trabalhar o terço cervical e médio, tá? Por que terço cervical e médio, gente? Porque na parte apical, o dente normalmente tem uma curvatura, eu vou falar muito isso na aula que vem. Então, nessa parte que tem curvatura, essa broca não faz curvatura, então ela serve para trabalhar e ampliar a parte do terço cervical e médio. A gente vai conversar sobre isso na aula de instrumentação. Aí está um diâmetro mais ou menos para vocês, por exemplo, ó, a broca Gates 1, tem um tracinho aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tem um tracinho aqui embaixo, a Gates 2 tem 2 tracinhos, a Gates 3 tem 3 tracinhos, a Gates 4 tem 4 tracinhos, e assim por diante. Ela tem um diâmetro nessa parte, por exemplo, a Gates 1, um diâmetro de 0,50, semelhante a uma lima 50. A Gates 2
0,70, Gates 3, 0,90 e assim por diante. É importante que você saiba esse diâmetro? É importante que você saiba esse diâmetro, porque na aula de instrumentação eu vou pedir para vocês complementarem a instrumentação de vocês com uma Gates Glidden e vocês vão ter que saber. Ah, professor, eu instrumentei até uma Lima 70. Então, se eu utilizar uma Gates 70, vai fazer alguma coisa? Não, vou fazer cosquinha. Então, você vai utilizar uma 90, uma Gates 3, uma Gates 4 para poder instrumentar mais. Tá? Mas mais para frente a gente vai revisar sobre isso. Aí o maior problema dela é que se você abusar muito em algumas curvaturas, principalmente molares inferiores, você pode rasgar o molar e causar um rasgo ali, e com o tempo ter uma perda óssea nessa parte da furca, e você acabar levando esse dente à extração. Tá? Então, realmente, ela só entra rodando e sai rodando dentro do conduto, ela tem que estar girando no sentido horário. Com o tempo a gente vai conversando isso com mais calma com vocês. O que é importante vocês falarem sobre isso? Que eu falei no começo da aula para vocês. É importante que o sucesso e a sua autoconfiança na hora de você fazer um tratamento endodôntico está exatamente nesse preparo, nesse estudo de tudo isso que você vai fazer. Então é importante que vocês estudem essa aula, é importante que vocês façam toda essa aula, que vocês estejam com isso mais afiados na cabeça de vocês, para vocês trabalharem no laboratório. Claro que o paciente não vai reclamar no laboratório, só os professores são muito chatos, né? Eu, o professor Cleomar, somos muito exigentes e muito chatos, a gente vai reclamar mesmo, mas para vocês, quando chegar na hora do paciente, vocês estarem preparados, e essa é a chave do sucesso, é se prepararem, estudarem e planejarem. Beleza, pessoal? Terminou.